Beleza. Então, boa tarde para todo mundo. Vamos dar seguimento aqui às nossas ações do programa Proformar com as nossas rodas de conversa online. Hoje, como já tiveram conhecimento prévio, vamos falar um pouco, não dá para falar tudo, porque são muitas opções, e nós acabamos optar por falar de duas especificamente, mas vamos falar sobre as ferramentas disponíveis lá no nosso e-mail institucional por intermédio da plataforma do G Suite for Education. E para fazer essa intervenção hoje, fazer esse bate-papo com vocês, eu resolvi pedir ajuda. Falei, não, preciso contar com a ajuda de alguém que também esteja nessa onda, também esteja trabalhando com essas ferramentas. E aí eu acabei recorrendo a uma grande parceira nossa que vai dispor do seu tempo para conversar com a gente aqui, que é a professora Vânia. A professora Vânia, eu vou falar o mínimo currículo dela aqui, mas eu resumi bem, mas ela é pedagoga, ela é mestre em educação pelo nosso programa de pós-graduação da UFLA, nosso programa de mestrado profissional em educação. Ela é docente do curso de pedagogia do UNES em Varginha, e também em Varginha ela é coordenadora pedagógica e diretora do Centro de Formação Tecnológico da Secretaria Municipal de Educação. E, além disso, a Vânia, além disso tudo, é uma grande amiga e grande parceira nossa, né, já passamos bastante apuro junto, né, Vânia, organizando evento, etc., mas no final deu tudo certo. Além disso, a Vânia tem muito envolvimento com essas questões do uso das ferramentas educacionais do Google. Ela, aqui no Brasil, a gente tem algumas iniciativas que reúnem pessoas interessadas em discutir, colaborar e aprender e ensinar sobre as ferramentas educacionais do Google. A gente chama dos grupos de educadores Google. E a Vânia é do grupo de educadores Google de Varginha, ela coordena as ações lá, e ela é certificada Google Innovator 2019, né? O pessoal da área educacional do Google tem algumas certificações, a Vânia, entre elas, tem a de Google Innovator. Então, sabendo desse envolvimento com a Vânia, conhecendo um pouco do trabalho que ela desenvolve lá com os alunos dela do curso de pedagogia lá do UNES, eu resolvi fazer para ela um convite, e ela vai falar um pouquinho de como ela usa uma das ferramentas específicas. Então, eu vou dividir meu tempo com ela, e depois que ela encerrar, eu vou falar um pouquinho também. Resolvi compartilhar uma experiência que eu tive em outra instituição de ensino, usando também uma das ferramentas do Google for Education. Paralelo a isso, lá na nossa sala do Roda de Conversa online, no campus virtual, como das outras vezes, nós vamos disponibilizar esse vídeo. Eu vou disponibilizar o link. A Vânia tem um canal no YouTube onde ela disponibiliza vários vídeos curtos com dicas de como usar as ferramentas. E assim como eu fiz do Google Meet, eu também estou terminando alguns guias, e até eu e a Vânia vamos fazer uma ação junto aos grupos de educadores Google. Nós vamos produzir tutoriais para disponibilizar para todos os grupos de educadores Google. Então, o material que a gente está trabalhando aqui, muito provavelmente vai ser um material aberto para todas as pessoas que queiram utilizar, colaborar, melhorar e retornar para a gente. Tá? Então, eu vou já de início agradecer a Vânia. Vânia, obrigado mais uma vez. Vou te passar a palavra, fica à vontade para conduzir. Pensei de você puder ter sua fala entre 25 e 30 minutos, depois eu falo mais uns 20 minutos, porque a nossa dinâmica aqui é de abrir a gente tem mais ou menos uma hora, 50 minutos, uma hora, depois a gente abre uns 10, 15 minutos de bate-papo, que o Alexandre e a Sayonara vão ajudar a gente mediando o fórum. Então, a gente divide, você fala uns 25, 30 minutos, eu falo uns 20, 25 minutos, depois a gente parte com um bate-papo, pode ser? Ok, perfeito. Então, fica à vontade, a palavra é tua. Professores, boa tarde. Eu vi que o meu orientador está aí na turma, professor Rony. Que satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu, Varley, pelo convite. É muito bom a gente poder compartilhar, né, algumas práticas. Acho que a gente cresce com isso mesmo. O grupo de educadores Google, ele tem essa filosofia de compartilhar para crescer. E é isso aí. A gente está na educação
né, por amor mesmo, e vamos compartilhando o que a gente está aprendendo. Eu já trabalho com as ferramentas do Google em sala de aula já há uns 2 anos, mas nem era Google for Education, era o meu Gmail comum, e olha que quem fez o meu Gmail, né, o meu e-mail do Google, foi aí no meu mestrado na UFLA, quando um professor, a professora Tânia Romero, sugeriu que nós fizéssemos um portfólio, né, um memorial. E foi aí que eu conheci as ferramentas do Google. Vocês acreditam que foi aí na UFLA? Olha que coisa, que coincidência mais maravilhosa. Mas, né, como eu sou uma pessoa assim, naturalmente curiosa, eu fui em busca de novas propostas. Era um grande desafio que eu estava vivenciando aqui na minha rede pública, como supervisora pedagógica, né, nessa orientação aos professores sobre a utilização de ferramentas digitais. E aí, né, onde surgiu esse estudo científico, e depois, né, do mestrado, eu continuei pesquisando, continuei estudando, e é onde eu fui aprofundando nas ferramentas do Google. Há 1 ano e meio, mais ou menos, a instituição que eu trabalho, ela aderiu ao Google for Education. Ela fez, para fazer essa adesão, ela fez durante um período, tipo assim, 2 ou 3 turmas piloto para conhecer como que funcionaria o Google for Education dentro da instituição. Para quem conhece o UNES aqui em Varginha, ele é uma instituição bem grande, ele tem vários polos, né, em outras cidades, e depois desse período, eles chegaram a uma conclusão que realmente abandonariam a plataforma Blackboard e passaram todos os cursos da graduação e da pós-graduação para o Google for Education. Então, já tem, assim, 1 ano e meio que nós estamos trabalhando só com o Google for Education, utilizando todas as ferramentas. Para isso, também, eles fizeram a proposta para a gente fazer os cursos, que são os cursos que o próprio centro de treinamento do Google oferta gratuitamente, dentro do Teacher Center, e nós fizemos a formação. Os professores que quiseram seguir em frente fizeram a certificação. Então, são 4 certificações que o Google oferece. Eu vou aproveitar só falar rapidamente delas aqui, porque vocês podem se interessar em fazê-las também. Porque te dá um aprofundamento no conhecimento das ferramentas, e é isso que faz o plus de utilizar as ferramentas do Google, porque você tem um aprofundamento nas funcionalidades de diversas ferramentas. A gente usa, de repente, um Google Docs, assim, de uma forma bem simplória, sendo que existem muitas funcionalidades que a gente só se aprofunda nestes cursos. E aí, quando a gente faz esse curso, você tem a possibilidade de fazer a prova de certificação. Então, tem a nível 1, nível 2, que eu fiz as 2 e consegui as certificações. Depois eu tive essa oportunidade de participar do processo seletivo do Innovator e consegui entrar, né, na turma de 2019. Foram 36 professores selecionados aqui no Brasil. É a 3ª turma aqui no Brasil, é um programa de certificação internacional do Google, e estou agora esperando terminar o meu processo, que já encaminhei, para ser uma certificação de instrutora de ferramentas Google. Bom, o Varley me convidou, muito obrigada, estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês, e ele me solicitou para mostrar para vocês como que eu utilizo a ferramenta Google Docs e como que eu utilizo na minha sala de aula no Google Classroom, né? Então, eu vou já compartilhar aqui minha tela. Então, essa é a minha turminha. Esse ano eu estou trabalhando com uma turminha, assim, bem pequena, né? Os alunos estão sumindo das turmas presenciais e indo para a educação à distância, né? Mas a gente ainda mantém a turma presencial daqui da pedagogia. Né, que quem já está conhecendo aí, já está utilizando a ferramenta Google Classroom, ela já sabe, né, que ele é isso aqui. O mural, eu utilizo o mural apenas para realmente dar alguns avisos extras. Eu já orientei os meus alunos, cada professor, às vezes, tem uma proposta de trabalho, e eu já orientei os meus alunos que todas as atividades, sendo elas avaliativas ou não, eu vou postar na aba Atividades.
E aí eu organizo a minha sala de aula dessa forma, eu, né, separei os tópicos eu acho assim, bem bacana a utilização de tópicos, eu costumo dizer que são como gavetas que a gente consegue selecionar e fazer uma classificação de como a gente vai utilizar os materiais disponibilizados nas aulas, né? Então eu pus um tópico de materiais, onde a gente tem assim, precisou de um material, é lá nesse tópico materiais que eu vou postar documentos, referências. E as atividades de sala de aula, eu dividi em 2 tópicos. Aqui a gente separa por primeira etapa, são 3 etapas, primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Então, eu mesmo no presencial, eu já estava utilizando o Google Classroom, porque eu acredito muito que ele me ajuda como professora a organizar as minhas atividades docentes. Então, os alunos, eles têm aqui comigo desde o primeiro dia de aula, todas as aulas disponibilizadas, eu coloco meu planejamento de aula aqui na íntegra para eles, porque se um aluno faltar, ele tem acesso àquela aula, tudo que foi trabalhado, tudo que foi, né, pedido e as atividades que foram trabalhadas, os materiais que foram disponibilizados, porque a gente tem, eu costumo criar um guia de estudos, mas assim, para me dar um norte, a gente nunca trabalha só com um guia, não é mesmo? Então, durante as aulas, se tem um material extra, é colocado aqui dentro da aula. Por exemplo, as apresentações que eu utilizo, os vídeos específicos para aquela aula, então é aqui que eu coloco. E é muito bom, porque quando o aluno falta a aula, eles mesmos já chegaram para mim e colocam isso. Nossa, Vânia, é muito bom. Eu faltei, mas eu sei o que você trabalhou na aula. E aí dá para a gente poder acompanhar. Então, eu separei aqui 3 atividades usando o Google Docs. Eu sou assim, meio suspeita de falar do Google, porque assim, eu gosto muito, e ele tem várias ferramentas de colaboração e eu procuro explorar todas. As ferramentas de colaboração, né, são aquelas em que a gente dá permissão para o aluno editar, e dá para a gente fazer trabalhos em grupo, trabalhos em duplas, trios, né? Então, aí tem aí o Google Apresentações, que eu utilizo demais, Google Jamboard, que eu utilizo demais. Eu diversifico bem a utilização das ferramentas. Mas dentro do Google Docs, eu separei aqui, por exemplo, a aula 17, que eu trabalhei, eu coloco, né, todas as orientações aqui, com os materiais disponíveis, né? Depois agora a gente está fazendo aulas online, e aí depois eu disponibilizo a gravação, né, da aula. E aqui, por exemplo, essa atividade aqui. Dá ok aí se vai ver a atividade, viu, Varley? Está certo. O que você está vendo? Vocês estão vendo? Está aparecendo. Atividade de gestão escolar, processos educativos e inspeção. Ok. Então, essa atividade aqui usando o Docs, o que eu pensei? Eu já criei desde o início, né, desse período uma trilha de aprendizagem gamificada. A gente vai aprendendo sobre, né, gamificação em aulas. Eu pensei, gente, eu vou praticar isso aqui, eu vou testar isso aqui, vou criar e seguir em frente. Então, eu estou trabalhando as minhas aulas durante o semestre todo em forma de um jogo. E cada aula, as atividades que os alunos vão fazendo, eles estão juntando bônus. No final, isso vai gerar aí um jogo mesmo, a gente vai ter assim, ganhadores, né? Que vão ganhar um caça ao tesouro que eu estou montando. Agora, ele seria um caça ao tesouro físico, agora eu estou transformando esse caça ao tesouro no virtual. E aí eu estou trabalhando com bônus. Então, para diversificar essas aulas nossas que eram presenciais e a gente está transformando em aulas online, eu utilizei uma videoaula que eu gravei, e nem precisaria ser, poderia ser a minha apresentação aqui, compartilhamento de tela como apresentação, mas eu resolvi fazer diferente, gravei a videoaula, e
após ter colocado a videoaula para eles assistirem, era sobre as dimensões da gestão escolar, eu montei esse documento para eles, para a gente organizar as dúvidas que eles teriam dentro daquele conteúdo. Mas aí, para utilizar na sala de aula, todos falando, vocês sabem como é que funciona, né, gente? A gente não sabe exatamente o momento que um vai falar, então, assim, a gente vai organizar diferente. Eu vou organizar estas dúvidas num documento. E aí eu criei esse documento. Quem pergunta e qual é a dúvida? Então, um aluno que teve alguma dúvida durante o vídeo, ele teria que ir anotando, né, no caderninho dele lá quais seriam as dúvidas, para depois colocarem nesse documento. Eu iria responder. A minha ideia inicial era eu responder as dúvidas dos alunos. Mas aí me ocorreu uma ideia, que os outros alunos poderiam também responder aquela questão. E onde eu coloquei isso. Então, quem pergunta, qual seria a dúvida em relação ao material, né, ao conteúdo que foi exposto lá no vídeo, quem que responderia, e se alguém tivesse algum outro aluno que quisesse complementar esta resposta, poderia complementar, e eu colocaria o feedback se estaria ok, ou se precisaria de algum outro complemento aqui, né? A atividade, sim, de início, parecia uma coisa assim banal, mas ela surtiu um efeito muito grande, muito positivo com o grupo, porque eu pude observar o que os alunos colocavam em relação àquele conteúdo, dúvidas que surgiram no vídeo, né, ao assistir o vídeo, os próprios colegas puderam responder. Foram poucas as questões aqui em que eu fiz complemento, né? E aí, a gente aqui no Google Docs, ele tem uma vantagem muito grande quando a gente conhece a funcionalidade da ferramenta, porque a gente, quando eu ia responder e precisaria de algo maior, para não ficar uma tabela muito grande, a gente tem a opção de inserir aqui o comentários, nesse maisinho, olha, adicionar comentários. Né? Foi o que eu fiz aqui. Então, até vou diminuir aqui para você ver se vê aqui do ladinho, tá vendo? E quando a gente adiciona um comentário, se é um documento que está sendo elaborado, sendo produzido coletivamente por todos, a gente tem a opção de, ao adicionar o comentário aqui, direcionar para qual aluno eu estarei fazendo aquele comentário. E aí, é só a gente colocar o arroba, que ele já vai me sugerir aqui todos os e-mails dos alunos, no caso aqui a Sheila, minha coordenadora lá do curso de pedagogia, que são as pessoas com quem eu tenho contato nessa turma, para eu direcionar este comentário especificamente para aquela pessoa. E aquele aluno vai receber este comentário por e-mail. Então, se ele não acessar o documento, ele vai receber um e-mail que eu fiz um comentário que foi atribuído a ele. Então, aqui essa ferramenta de comentários aqui, ela é super bacana. Eu utilizo ela para fichamento que os alunos fazem de livros, para os meus orientandos, né? A gente utilizava aquela do Word, né, de revisão, agora eu passei a utilizar essa. Tem um outro ponto muito bacana nela aqui, que vocês vão ver aqui agora. Esta tabela inicial, eu não tinha feito ela assim. Eu tinha feito ela de uma outra forma, mas depois eu a melhorei. E se eu vir aqui em arquivo, e eu venho aqui, e quando a gente faz um documento colaborativo, acontece muito disso, né, gente? Um aluno vem e apaga o que o colega fez, de repente, sem querer. Eu venho aqui em histórico de versões, ver histórico de versões. Eu tenho aqui todas as versões deste documento. E aqui vem tudo que foi modificado e quem modificou. Aqui no dia 16 de abril, olha, a versão atual, quem que modificou? Fui eu, que eu dei uma geral nesse documento. Hoje eu estava, né, trabalhando nele, fazendo umas correções aqui, dando feedbacks para os alunos. Mas no dia 8 de abril, que foi o dia em que eu postei esta atividade, eu clico aqui no dia 8 de abril, olha aqui, eu tenho a versão do dia 8 de abril. Se eu quiser restaurar essa versão, eu restauro. Se eu quiser simplesmente nomear esta versão,
eu nomeio essa versão e crio uma cópia para essa versão, e o mais bacana, o texto fica todo coloridinho, porque eu passo o cursor e eu sei aqui, olha, quem escreveu. Se eu não tivesse feito essa pergunta aqui, quem pergunta? Que a Larissa escreveu, né? Que Larissa, mas eu sei que é a Larissa, porque aqui ela ficou, né? Aparece o nome dela em quem produziu esta resposta. Quem fez essa pergunta, quem respondeu aqui, quem foi a outra aluna que respondeu aqui. Então, o documento inteiro a gente consegue localizar quais foram os alunos que editaram e que utilizaram e que fizeram a atividade. Isso é muito bacana também, porque a gente pode trabalhar, né, já vai orientando os alunos sobre esses trabalhos que eles fazem em grupo, de estar realmente fazendo um trabalho colaborativo. Se alguém tiver alguma pergunta sobre esta atividade aqui, sobre essa ferramenta aqui nesse momento quiser fazer, eu não estou com acesso ao chat agora, Varley, porque eu estou com a minha tela cheia aqui, para mim. Pode fazer. Se for aparecendo alguma, eu, Alexandre e a Sayô estamos mediando e já respondendo algumas coisas. Por exemplo, já apareceu bastante elogio à tabela. Mas se aparecer alguma dúvida que a gente possa encaixar agora, a gente te interrompe, pode ficar tranquilo. Tá certo, então. Ok. Então, essa foi uma atividade que eu chamei de jogo das perguntas e respostas, e eu percebi, assim, a praticidade dela. No final, quando a gente vai na versão atual, todos os alunos têm aqui contato com as respostas dos alunos, com as dúvidas que foram levantadas, e a gente tem aqui um grande resumo da nossa aula, que fica registrado para todos terem acesso. Então, sim, foi uma atividade assim, que eu pretendo usufruir mais dela, né? Agora eu vou passar para uma outra atividade aqui, vou lá na minha sala de aula de novo. O Google Docs, ele é o que eu menos uso. Eu uso muito o Google Apresentações. Peraí, aqui na minha sala. Estou indo. Aulas 5 e 6. Aqui, nessa atividade aqui, isso aqui é bem simples. Foi quando a gente inseriu a nossa trilha de aprendizagem com o Caça ao Tesouro, tentando gamificar as nossas aulas. O Google Docs ele é muito bom para a gente fazer o que eles chamam, o Google chama de hyperdocs, que são aqueles documentos que a gente vai colocando hiperlinks para orientar o estudo dos nossos alunos. Nesse caso aqui, todas as nossas produções, elas geralmente são transformadas em um PDF. Eu procuro trabalhar muito com imagem também, produção de posts, já nessa onda aí da educação midiática, em que são os novos gêneros, né, literários, os novos gêneros aí, os gêneros multimodais, em que a gente tem imagem, texto, som. Então, já trabalhando dentro de uma educação multimodal aí, com ferramentas multimodais, eu costumo disponibilizar para os nossos alunos as orientações de alguma atividade dentro do Google Docs. Aqui, a gente foram orientações, porque todas as atividades deles têm que gerar um produto, uma postagem no Google Sites que a gente está montando. Cada aluno já tem o seu site, que é feito dentro do Google, super fácil de fazer, e onde, no final da disciplina, eles vão ter ali um site de tudo que foi trabalhado dentro da disciplina. Então, nesse caso aqui, o Google Docs serviu como um HyperDocs, orientando, colocando os links aqui, olha, cria um Google Sites, você pode seguir o tutorial. Aí, aqui eu tenho o tutorial, lá no suporte do Google, orientando como que se monta o Google Sites, né? E aí, dá para a gente fazer várias atividades aqui, colocando hiperlinks, direcionando o trabalho dos alunos dentro do Google Docs. Tem uma outra atividade aqui, deixa eu ver se eu vou localizá-la.
já foi numa outra turma que eu trabalhei com metodologias ativas, uma disciplina metodologias ativas, e nessa turma aqui, como que eu utilizei o Google Docs? Depois que eu fiz as orientações, que os alunos seriam divididos em times, que cada time ficaria com uma metodologia para ser estudada, eu dividi as orientações específicas para cada time dentro de um documento Google. Então, aí ele teria ali um link para ele acessar de sugestão, entendeu? E ali, cada documento, cada time pegou o seu documento. Claro que ele poderia pesquisar em outros links, mas a gente dá uma pequena base, assim, inicial. Uma outra experiência que eu tenho aqui com o Google Docs, que eu achei que também foi super bacana, já foi com a minha turma como eu estou trabalhando na Secretaria Municipal de Educação, com a formação de professores para uso de tecnologias, né? Esse ano a gente adotou também o Google for Education, na rede municipal. A prefeitura aqui adquiriu para a gente 1.250 Chromebooks, que chegaram para as escolas. E aí, o ano passado, a gente capacitou 70 professores. Nós começamos com o ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano. Então, eles participaram, todos os professores participaram de uma formação que eu acompanhei, né? Uma outra forma bem bacana também de se organizar a sua sala de aula no Google Classroom é por unidade, em vez de você utilizar, né, etapas, bimestres, você utilizar assim por unidade, tá vendo? Então, essa capacitação dos professores aqui da rede municipal, eu separei por unidade e colocando, começamos aqui, né, nas boas-vindas, informações, e colocando, as unidades estavam atreladas ao curso que eles fizeram dentro do centro de treinamento do Google. Então, dentro do centro de treinamento do Google, teria uma parte teórica. E aqui eu coloquei dentro do Classroom as unidades trabalhando a parte prática. Então, do que vocês estudaram aí dentro do Teacher Center, que é o centro de treinamento do Google, a parte teórica, vamos colocar isso aqui em prática, dentro fazendo as atividades práticas aqui com as ferramentas do Google. E aí, a última atividade que eu trabalhei com o Google Docs, a gente colocou um doc colaborativo. Eu acho que não foi a última, não, acho que foi esse aqui. A unidade 12, a gente fez um trabalho em grupo com 70 professores, num único documento. Foi uma loucura, porque no início as pessoas não entendiam direito como que funcionaria, né? Mas eu pensei comigo, eu vou seguir em frente, porque eles têm que enfrentar, eles têm que passar por essa experiência enquanto professores, para depois eles saberem utilizar, né, lá com os alunos deles. E aí foi um trabalho, assim, bem de formiguinha mesmo, sabe? Alguns professores eu cheguei a atender individualmente para orientar, porque a questão principal do documento colaborativo, ela está aqui no compartilhar. Como que eu compartilho? Porque esse documento, ele foi criado por mim. Eu sou a proprietária desse documento. Deixa eu subir aqui, só um minuto. Esse documento é meu, eu sou a proprietária dele, ele pertence ao meu Drive, mas eu vou compartilhar com os professores. E é aqui que eu escolho a permissão. Eu vou dar permissão para você apenas ver e poder fazer uma cópia, apenas comentar, ou você pode editar. Então, neste caso aqui, eu compartilhei, dando permissão para que todos editassem, e eles deveriam se reunir em grupo. Eles que iam se organizar da forma que eles quisessem, por conteúdos. Eu tinha sugerido no início até por conteúdos, mas acabou não dando certo. E aí eu achei até legal, porque eles acabaram fazendo projetos interdisciplinares, né? Porque eu queria, a ideia aqui era montar planejamentos de aulas utilizando ferramentas do Google
para as aulas de português, matemática, só que acabou não dando certo e foi muito bom que eles fizeram melhor ainda, que eles acabaram fazendo projetos interdisciplinares. E aí eles precisariam, né, montar um planejamento. Olha que surgiu xadrez na escola, olha que bacana. E aí eu fiz uma matriz aqui, que eu deixei em branco, depois eu até mostro para vocês a matriz, que tem um grupo aqui que está em branco, lá no último, e eles deveriam colocar quais as disciplinas, o objetivo da aula, quais ferramentas seriam trabalhadas, né? Como que eles iam desenvolver essa aula, e aí eu fui fazendo aqui as observações. Eu tive a oportunidade aqui, né, de colocar, olha, ficou faltando os objetivos de história, dando esse feedback individual para cada grupo poder arrumar o seu documento e encaixar dentro da atividade proposta. Então, esta atividade, você colocando aqui, né, um modelo, aqui estaria a planilha, né, que é o doc colaborativo. Eu pus grupos a mais. Né, esse aqui. Era um doc colaborativo, eles deveriam colocar aqui os nomes, os objetivos da disciplina, as ferramentas trabalhadas, as estratégias, avaliação e alguma observação. É uma forma bacana de trabalhar em grupo com os nossos alunos. Deixa eu ver se eu coloquei outra aqui. Eu separei essas 3. Ok, Vânia. E eu acho que já deu tempo, né? Não é nem pelo tempo, não. Perdão, passei. Se quiser ficar mais à vontade para acrescentar mais alguma coisa. Assim, tem algumas questões aqui, até eu mesmo já selecionei para a gente, mas acho que a gente pode responder ao final, porque eu acho que são dúvidas que podem, talvez a Sayonara também tenha já separado alguma coisa. Quer fazer? Saiu alguma? Oi? Eu tenho, Valéria. Não, então pode. Então vamos seguir. Boa tarde, Vânia. Boa tarde. Tudo bem? Sayonara aqui. Oi, Sayonara, tudo bem? Bom, prazer tê-la aqui. Muito obrigada pela sua colaboração. A gente tem algumas dúvidas aqui, mas eu acho que vale a pena investir um tempinho mostrando para a maioria dos nossos professores que a gente não tem familiaridade com as ferramentas, porque a gente usa o campus virtual. Então, eles estão pedindo aqui para mostrar como, lá no início, como que eu crio uma sala do Google Classroom, como que eu crio essa ferramenta. Basicamente, as 3 que você mostrou, partindo da sala, como que eu crio? Ou essa parte o Varley vai mostrar? Como que vocês planejaram aí? Não, a minha parte, eu ia mostrar o formulário, que eu acho que é uma ferramenta que talvez mais pessoas já conheçam. Saiu? Eu não sei se... Eu sugiro para a gente deixar essa parte mais prática para a próxima roda de conversa com a Marina, porque vai ser o uso do Classroom e a gente poderia aproveitar. Pois mas eu me coloco no lugar aqui como participante. Acabou a live, a gente quer criar uma sala, experimentar, então eu acho que é uns minutinhos só para mostrar aquele lugarzinho lá onde cria a sala e onde estão as ferramentas do Classroom. Pode ser? Para mim é super tranquilo. Então tá. Vamos aproveitar. Vânia com a palavra, então. Então tá. Aqui, olha, eu venho em todas as minhas salas, turmas. Então, essas aqui são as minhas turmas. Nesse painel no Google Sala de Aula, se você não está participando de nenhuma, e se você não criou nenhuma, ele vai estar branquinho, sem nada. Então, para eu criar a sala, eu venho aqui. Aqui no Unis, eles já disponibilizam todas as turmas criadas para a gente. Quem cria para a gente é o TI, porque eles têm... Quem administra o console lá, que é o administrador lá do Google, eles têm umas ferramentas de já exportar os alunos para as turmas. Mas, se alguém quiser criar, vem aqui, nesse mais. Aqui eu participo de turma, entrando com código, que é gerado quando alguém está te convidando para alguma turma, e aqui eu crio turma, olha, criar turma. Aí vai abrir essa abinha aqui, você vai dar um nome na sua turma. Vou colocar a gestão escolar aqui.
você vai colocar sessão, se é, né, primeiro período, segundo período, não tem nem muita necessidade, entendeu? Mas é claro que quando tem muitas turmas, né, você deve separar. Feito isso, colocou a sessão, você vem criar. Já vai criar a turma aqui. Ele demora um pouquinho. Não é nem porque a internet é lenta, não, viu? Tá lenta, não. É porque ele realmente... A turma já está criada, olha aqui. A minha turma está em branco aqui, sem nenhuma atividade postada, sem nenhuma pessoa e sem nenhuma nota. Aqui em pessoas é que eu adiciono alunos. Nesse mais, eu convido todos os alunos adicionando os e-mails deles. Posso também convidar professores, colaboradores da minha turma. E aí os professores, colaboradores, eles vão ter as mesmas permissões que você, de mexer no layout da sala, de movimentar, né, atividades, e de criar atividades. Em atividades, eu crio aqui a atividade. E eu posso, quando eu clico aqui, eu posso criar atividade com teste, que já me leva diretamente para o Google Formulários, para você criar o teste no Google Formulários. Você pode criar pergunta, essa aqui pergunta é super bacana, porque você já faz a pergunta na aula e todos os alunos vão respondendo em forma de chat mesmo aquela pergunta. Super bacana utilizar essa ferramenta aqui de pergunta. Material, onde eu criei aquele tópico para materiais, você pode reutilizar a postagem e aqui eu crio o tópico. Então, é bacana colocar os tópicos, né? Justamente para a gente separar por as gavetas que eu costumo chamar. Aí, primeira etapa. Aí eu quero criar uma atividade. Eu venho aqui, vou criar atividade, vou dar um título aqui para a atividade. Aqui eu vou colocar as instruções. Isso aqui é muito bacana, gente, porque o Google ele vai melhorando as ferramentas. Aqui eu adiciono, eu posso adicionar, e no meu Google Drive, eu adiciono os links, né, de um vídeo que eu quero, ou eu posso direto pegar o vídeo do YouTube aqui, eu posso adicionar um arquivo que está no meu computador, aqui eu vou fazer o upload, e o Google atualizou essa ferramenta, porque não tinha o criar aqui. Foi uma atualização super nova e bacana, porque antes você já teria que criar atividade para você buscá-la aqui. Agora não, eu posso clicar aqui em criar e ele já vai me dar a opção, quer ver? Ele vai me dar a opção. O que eu quero criar? Um documento, apresentações? Ele já vai me dar as opções aqui. Então, se eu quero criar um doc, ele já vai abrir um doc aqui para mim e já vai abrir o doc em branco aqui para eu criar a minha tarefa, a minha atividade. Depois disso, que eu criei aqui a atividade, né, a gente não precisa salvar nada, que já vai ficando salvo, claro, eu vou dar um título aqui para ela, né? E eu venho aqui, já criei a atividade, eu venho aqui, eu vou programar, se eu clicar em criar atividade, os meus alunos vão receber essa atividade naquele momento. Eu posso programar a atividade para que dia que eu quero, para que horas que eu quero, porque você pode colocar atividade para o início certinho da sua aula. Sua aula é 9h30, você coloca aqui às 9h30 e pode programar. Aí vai programar para a atividade cair exatamente naquele horário. Aí eu quero refazer. Eu venho aqui... Peraí. Eu não terminei a tarefa, tá vendo? Eu vou editar. Tá vendo que ela ficou fora? Porque eu não terminei de fazer, eu programei sem concluí-la. Aqui eu vou colocar para todos os alunos, isso aqui é muito bacana, porque com a questão da inclusão, eu posso fazer atividades adaptadas e selecionar quais alunos que eu quero. Aqui, quando eu tiver, vocês terem os alunos aqui, você pode marcar aqui quais alunos que vocês querem passar aquela atividade. Se for atividade de recuperação, né, você vai fazer atividade e encaminhar só para aqueles alunos, ou se é para todos os alunos. Você seleciona aqui, qual que é, vai ser sem nota? Qual que é a pontuação que eu vou dar? Só aceita números inteiros. A data de entrega, eu seleciono aqui a data de entrega, o horário que eu quero, até qual que é o horário máximo. E aqui eu escolho o tópico.
Olha, eu só tenho um tópico aqui, que vai aparecer todos os tópicos criados. Como eu só tenho o tópico da primeira etapa, só apareceu esse, e eu programo, tá? Só falar uma coisinha aqui, essa parte de rubrica aqui da avaliação, gente, é uma parte, né, que a gente começou a estudar, né, sobre rubricas na avaliação. É uma parte super nova do Google, eu preciso até me aprofundar nela para começar a utilizar. Mas quando a gente vai aqui em rubricas, a gente já seleciona como que a gente vai avaliar aquela atividade para deixar os critérios de avaliação bem explícitos para os nossos alunos. Respondeu, Sayonara? Vânia? Não, tá jóia, porque se você falou, eu só gostaria de contextualizar isso, o que você colocou, você viu, fazer a criação dela, depois que pega o jeito, é muito fácil realmente. Isso. Pessoal, na segunda-feira, nós vamos contar com a professora Marina, que está aqui participando, ela já usou o Google Classroom. A gente só precisa contextualizar para vocês algumas coisas. Essa conta que foi criada para toda a comunidade universitária, ela precisa ter uma autorização da DGTI, lá do Plínio, que é quem administra a conta do Google, para você, como docente, poder criar a turma igual a Vânia ali colocou. Pelo nosso e-mail institucional, a gente não consegue a princípio. E por que isso não é feito? Porque se desse uma condição geral, inclusive os estudantes poderiam criar, tá? E isso poderia gerar alguma confusão. Outro detalhe que foi mencionado, o pessoal está conversando muito aí, e a gente vai tentar fazer isso mais à frente, aí tentar posicionar na segunda-feira. A gente não utiliza ainda o Google, e pode ser que a gente venha a utilizar o Google Classroom por uma série de motivos, tá? Dentre os principais é que hoje a gente não conseguiria fazer a criação automática de sala igual a Vânia mencionou, que é feito lá pelo UNES. Desde 2018, nós estamos envolvendo, junto com a DGTI, a DAD, a DIRED, a DGTI, nós conseguimos juntos, né, trazer essa conta de e-mail aqui para a UFA, porque a gente não enxerga isso como uma boa possibilidade. Porém, hoje, a gente precisaria contratar uma empresa parceira da Google que pudesse fazer esse acoplamento entre o SIG e o Google Classroom. Se a gente passasse a adotá-lo, a gente perderia a criação automática de salas, que é o que a gente tem hoje. Tá? Nós, inclusive, visitamos o UNES, vimos como é que eles fizeram, tudo, tivemos lá um grupo e a gente participou disso lá. Outra coisa, gente, é que o Google ele é de difícil auditagem, ou seja, o que seria isso? A gente acompanhar exatamente tudo que foi feito, como a gente consegue hoje no campus virtual, e algumas vezes a gente responde quem fez o que, quem acessou, e de uma forma geral a gente pode ter isso, ou seja, a obtenção de relatórios precisa ser caminhada e desenvolvida um pouco mais. Isso é grosso modo, para a gente não tomar muito tempo, mas fica essa iniciativa porque a gente enxerga no Google uma excelente ferramenta, e pode ser que no futuro a gente resolva ter o campus virtual e ter o campus virtual no Google, ou troca de um pelo outro, isso a gente não sabe o que vem pela frente. Ô, Vânia, se você puder falar, até como membro lá de educadores Google, surgiu uma pergunta, né? Sempre as pessoas ficam curiosas assim, qual o interesse do Google em educação? E tem risco, já que é uma empresa privada, de a longo prazo eles acabarem com essa conta de graça? Como é que ficaria? Qual a segurança que a escola tem a longo prazo se ela vier adotar um recurso de uma empresa que hoje é gratuito, mas que futuramente pode mudar? Bom, Alexandre, quando nós fomos adotar aqui na rede municipal de Varginha, a gente até demorou, porque nós realmente tínhamos essa preocupação. E existe, pelo menos o que o Google coloca para a gente leu lá nos termos, né, a gente precisou ler tudo para
porque a gente está realmente trabalhando com alunos menores de idade. Então, o nosso caso aqui na rede municipal, eu acho que ainda é mais sério, porque a gente trabalha com alunos menores de 18 anos. Então, eu também tinha muito essa preocupação, qual que é o interesse do Google? Cheguei algumas vezes a perguntar para alguns colegas innovators, né? E nessa experiência que eu andei indo lá para o Google em São Paulo, eu passei a acreditar na proposta de valor e na missão da empresa, que é de levar, organizar a informação e deixá-la acessível às pessoas. Essa é a missão do Google. Então, a gente deu uma postada nisso, inclusive essa semana teve uma empresa que critica, né, essas empresas que oferecem plataformas gratuitas e criticou severamente o Google, colocando exatamente a questão da transparência das instituições públicas estarem aderindo a plataformas gratuitas e o que estaria por trás disso. Né? Eu acredito até que o Google deva se manifestar com relação a isso, porque foi uma crítica assim, bem aberta ao Google e ao Facebook, se não me engano. E assim, a gente tem uma preocupação, sim, mas os nossos dados, né, gente? Você tem uma conta de Gmail, você tem uma conta aí, eles estão aí. À medida que a gente aceita uma extensão, à medida que a gente... É um risco que a gente corre. Eu não saberia te falar profundamente, falar assim, olha, totalmente confiável. Eu não tenho essa competência para falar isso. Mas a gente assumiu os riscos diante de tudo que a gente leu lá no termo e da questão da confiabilidade e da segurança. Todos os nossos alunos na rede municipal, nós temos um documento assinado pelo pai, permitindo a criação da conta institucional. Então, nós nos resguardamos com relação a isso, falando que ele teria uma conta institucional, que ele vai usar tais ferramentas, YouTube, existe aquela lei COPA, né, que é uma lei assim, bem severa com relação à criança, voltado para a utilização, como que a criança vai ficar exposta, né, às redes sociais. Então, a gente está procurando seguir à risca toda essa parte de legislação para a gente não ter problemas futuros. Muito bem, obrigado. Só ressaltando que essa aí foi uma questão da Poliane, quando, como eu falei desde 2018, o Varley pode relatar isso bem, a gente teve com o pessoal da DGTI, e houve um convencimento, né, Varley, para a gente mudar do Zimbra para o Gmail inicialmente, porque existia, inclusive, legislação contra informações, né, de órgãos federais estarem depositados em servidores estrangeiros, em servidores fora do país. Então, houve uma dificuldade nesse início e a gente precisou trabalhar isso, né, e até conseguirmos ter a estrutura do Gmail, e todos, eu acho que podem compartilhar de que melhorou muito. Né? Alguém tem saudade do Zimbra? Né? Então, a gente vê que isso acontece, mas o que a Vânia colocou ali, bem assim, a gente fica mais tranquilo pelo porte do Google e que sabe que eles ganham dinheiro com outras fontes, né? Exatamente. A educação como um todo, né? E eles têm, inclusive, por exemplo, o fato deles liberarem o Google Meet nesse momento mostra que existe uma perspectiva de valor pela educação e etc. Mas, sem dúvida nenhuma, se a gente preocupar com mineração de dados, etc., a gente não põe nada em e-mail mais. E lembrando que, se nós olharmos, por exemplo, o nosso repositório institucional, você vai ver que a mineração de dados da Rússia, Turquia, China, é o que mais tem em todas as coisas que a gente vê por aí. Mas é uma preocupação válida. Obrigado. Eu tenho essa preocupação. Eu estou tentando tirar minha tela aqui, mas está tão lento, desapareceu o... Mas a gente está conseguindo te ver. Já não está vendo a sua tela. Interrompeu. Não. Já interrompeu, Vânia, o compartilhamento para a gente, já interrompeu. Já interrompi? Então tá. Já. Beleza. A pergunta que eu tinha que repassar era esta. Não sei se o Varley ou a Sayonara tem alguma outra.
Alexandre, eu queria só fazer uma colocação aí. Você falou que os alunos criariam turmas. O TI aqui da prefeitura, ele me disse, eu não participei, eu não estou como administradora da parte administrativa, né? Eu estou na parte pedagógica aqui. Mas ele me falou que coloca os alunos em... A palavra certa não é essa, mas tipo assim, eu coloco em redes diferentes. Essa conta é aluno, então ele não pode criar turma. Essa conta é de professor, são permissões para cada conta. Não, exatamente, é isso. Só que aqui não mudou por um grupo ainda. Como a gente resolveu não adotar o Google Classroom, são algumas experiências piloto, como a gente vai demonstrar até na própria roda de conversa, ficou a pedido dos professores. Aí, dá essa permissão da criação de turma para essa pessoa específica, em vez de abrir para todos os Gmails, por exemplo, que estão ali no grupo, seja ele estudante ou seja docentes. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, existe essa administração, como você falou. É possível, inclusive, você permitir que esses alunos tenham essa permissão para criar turma. Se fosse o caso, alguma iniciativa, núcleo de estudo, alguma coisa poderia usar se fosse o caso. Aqui o Unis, ele fez a gestão do domínio bem privativa. Tanto é que assim, é uma coisinha que me deixa triste em partes, mas eu entendo perfeitamente. Por exemplo, os sites que os nossos alunos criam, os portfólios deles, só quem consegue visualizar os sites são pessoas que têm a conta do Unis. Então, se eu divulgar o site deles, aí outra pessoa não consegue ver. Entendeu? Justamente para ficar bem restritivo dentro do domínio do Unis. Só quem tem domínio Unis consegue visualizar todos esses materiais, documentos, entendeu? Por questão de segurança. Muito bem, muito bom. Esse aí é importante. Teve uma outra pergunta aqui, que agora eu me lembrei, foi surgindo bastante, a gente tentou responder, que são algumas vantagens que você, porventura, venha a enxergar no Google. Então, por exemplo, você mostrou algumas coisas, a gente procurou compartilhar que seria esse trabalho em nuvem, a possibilidade de criação de documentos, né? Você ter esse versionamento. Você acabou não mostrando muito, mas tem a associação com o YouTube, né? Então, você pode... Então, queria que se você, quem sabe, tem mais alguma coisa aí que a gente acabou não respondendo pelo chat, por exemplo. O que você vê de maior vantagem no Google Classroom? Olha, sinceramente, é porque eu fiquei encarregada de falar do Google Docs, mas eu utilizo praticamente todas as ferramentas, eu coloco o meu aluno como produtor de conhecimento, ele precisa ser protagonista no desenvolvimento dos conteúdos, para ele poder produzir e mostrar o que ele está produzindo, porque aí, quando um aluno vê o que o outro produziu, lê o que o outro produziu, ele também está aprendendo. A parte de trabalho colaborativo, deles estarem trabalhando juntos no único documento, de fazer trabalhos assim de coautoria, eu acho que é uma vantagem muito grande. A facilidade de utilizar, de postar as atividades, de acompanhar as notas que já vão todas para uma planilha, né, que provavelmente vocês vão ver aí no dia que for apresentar melhor o Classroom. Eu mostrei o Classroom ali muito a grosso modo mesmo, né, só como criar a turma. Mas no presencial, eu já utilizava justamente porque eu via a facilidade de organização das minhas aulas. Dentro de uma plataforma em que eu poderia... o meu planejamento de aula está ali, a ferramenta de apresentação para os alunos fazerem, por exemplo, e-book. Eu peço muito a criação de e-books, os materiais deles se transformam. E eu costumo utilizar isso mesmo. Olha, esse material que vocês estão produzindo não é só para ter nota, não. Esse material, se o material fica bom, eu faço uma lapidação, eu compartilho o material dos alunos com os profissionais que estão lá na prática. No ano passado, nós fizemos um dicionário de gestão escolar. Todos os termos, todos não, muitos termos utilizados na gestão escolar. Conselho de classe, calendário, gestão pedagógica, gestão participativa, e ficou um material incrível.
nós fizemos no Google Apresentações. Esse material, ele foi depois salvo em PDF e eu compartilhei com os diretores da rede municipal. A gente está sempre trocando, né? Tem eleição para diretores, e ficou material de estudo, né? Quer dizer, os meus alunos, eles passam a produzir documentos para uso na vida real. Ele deixa de simplesmente ser um trabalho para eu apresentar para o meu professor e virar nota. E aí eu faço questão de mostrar o valor do trabalho deles para eles, né? E isso aí eleva a autoestima, eles ficam querendo produzir cada vez melhor, né? E mais, se tornam pesquisadores, porque para produzir você precisa pesquisar. E, assim, né? São as experiências que a gente vai acumulando, né? Muito bem, obrigado, Ivan. Teve uma pergunta do Marco Aurélio ali, então, assim, inevitavelmente fica comparando, né, o nosso campus virtual, né, que é o Moodle, com o Google Classroom. O que eu tenho? Pediu para que o pessoal falasse, mas eu imagino que muitos que não têm experiência com o Google Classroom, fica difícil fazer essa comparação. Mas a gente que estuda, assim, eu sou fã do Moodle, que é o campus virtual, sim, não vejo problemas nele, tem muitas vantagens, nos atende muito bem, sem dúvida nenhuma. Sou fã do Google Classroom, eu acho que vão evoluindo, as coisas vão ficando ali mais parecidas, mas tentando responder o Marco Aurélio, basicamente, o que eu vejo que o Google precisa evoluir? Primeiro, a parte de relatórios dele e o painel de administração. A gente não tem o que o campus virtual hoje nos dá. O campus virtual permite você verificar cada clique que a pessoa fez. Eu consigo verificar isso muito bem. O campus virtual tem uma vantagem que é com relação ao banco de questões, você trabalhar com provas, com múltiplas, outros tipos de questões, que aí, com certeza, o Google vai evoluir pela potência que ele tem. Você tem uma comunidade que produz plugins, produz outros recursos, que é fora do Google, a gente não consegue produzir para o Google, mas para o Moodle a gente tem milhares de recursos que a gente poderia associar. Isso, sem dúvida nenhuma, o Moodle ainda está na frente, né? A parte de gerenciamento ele é melhor. Porém, o Google, sem dúvida nenhuma, com a potência que ele tem, gente, isso aí vai evoluindo. A Vânia falou, né, de um painel ali, onde você pode agora, depois, criar atividades, sem dúvida nenhuma. Então, você pode mudar para esse tipo de situação. A tendência é do Google melhorar muito nesse tipo de coisa. E não é que ele não pode ser feito. É importante que a gente entenda. Eu posso ter esses relatórios, só que eu preciso contratar uma parceira, uma empresa que vai produzir esses relatórios para a gente. E é aí que essas parceiras ganham o dinheiro. Tá? Alexandre, o Unis não contratou ninguém, não. Aliás, assim, o Google fez várias melhorias nas ferramentas deles por orientação dos próprios, da parte de tecnologia aqui do Unis. Vocês podem sugerir para o Google, e o Google, ele coloca isso, que está aberto a essas sugestões, para melhorar. Essa parte de rubrica mesmo, lá no Classroom, ela foi inserida porque foi solicitação de professores do Brasil, né, que solicitaram essas melhorias. Então, pode ser que ele avance. Segundo o que a gente ouve, é que ele quer que a gente mostre as melhorias que precisam ser feitas nele, porque é quem usa que vai saber o que precisa ser melhorado, né? Isso mesmo, vai crescendo pela comunidade, né? E, por um outro lado, o Moodle, ele está passando a ter trabalho em nuvem. Então, existe uma forma de tentar compartilhar e usar outros repositórios, tentar trabalhar em nuvem. Eu acho muito difícil chegar nesse nível do Google, por questão de infraestrutura. Teve uma outra coisa que o Ramon mencionou, que também é importantíssimo, você economiza toda a parte de infraestrutura, que já está no Google, está na nuvem, né? E isso aí, sem dúvida nenhuma, isso para as instituições é uma economia bastante grande. Mas, tem um detalhe que eu esqueci, Alexandre, só te cortando, vai ser a última coisa. No Google for Education, o seu Drive, ele é ilimitado, tanto o seu quanto os dos alunos. Enquanto a gente tem o Gmail comum, a gente tem 15, né?
15 GB. Então, a conta, todas as contas institucionais têm um drive ilimitado. Então, essa é uma das grandes vantagens. Eu vou passar a palavra para o Varley, eu acho que não vai dar tempo, né, Varley? O formulário vai ter que ficar para outro dia, mas a gente prepara uma nova roda de conversa com outros recursos aí, outras ações, né? E vamos tentar... E outra coisa, gente, uma das indicações que a gente faz, na medida do possível, tem recursos aqui que você pode se basear para tentar usar, e eu tenho uma palavra que é meio difícil, assim, a gente elimina o campus virtual e usa o Google. Por que a gente não pode pensar em associar, né? Quem sabe a gente utiliza boas coisas que tem nele, tenta fazer, vamos tentar caminhar nesse sentido. Vânia, muito obrigado, viu? Você colaborou demais, não só mostrando a ferramenta do que você usa, o Docs especificamente, mas eu acho que essa prévia apresentação do Classroom foi muito bacana. Eu queria propor, Alexandre Sayonara, a minha fala do formulários, ela não era grande, não, mas eu acho que ela vai extrapolar muito o nosso tempo que a gente tinha previsto, e eu acho que, com a fala da Vânia e com a sequência das nossas lives, eu acho que a gente poderia deixar para fazer uma live específica depois para falar sobre as ferramentas, e aí eu posso falar sobre a ferramenta formulários e a ferramenta apresentações. Por exemplo, para a ferramenta formulários, eu ia mostrar agora como que se aplica uma prova muito parecida com a ferramenta de questionário do campus virtual. Mas eu acho que a gente pode agregar essa funcionalidade depois da live de segunda-feira. A Sayonara vai compartilhar com a gente a programação. A gente vai enviar hoje para a lista de e-mail dos docentes, como a gente tem feito toda semana. Logo após a live, a gente já deixa esse compromisso até o final, até o início da noite, eu vou encaminhar a programação via lista de e-mail dos docentes, como a gente tem feito. Mas a Sayonara, ela arrumou bonitinho lá a nossa programação da semana que vem, ela já pode adiantar. Mas eu acho que a gente pode falar isso. Eu deixo já o material disponível lá no campus virtual, né? A Vânia, o nosso vídeo, Vânia, fica disponibilizado lá depois para os nossos professores. Então, qualquer parte de dúvida sobre criação de salas, a gente vai ter uma live depois, mas o nosso material continua sendo referência para os nossos professores usarem. E aí eu também já deixo algum material que eu tinha deixado preparado do formulário, já posso deixar na nossa sala, mas assim, é mais para... Eu acho que esse debate, vou bem ao encontro do que o Alexandre compartilhou. Eu acho que a discussão não é usa um ou usa o outro. Eu acho que a melhor coisa é por que não usar os dois? Né? Eu, por exemplo, Varley, tenho uma certa familiaridade com os recursos do Classroom e acho que ele vai atender boa porcentagem dos nossos professores. Mas o campus virtual tem muito mais. O campus virtual que a gente usa, que é o Moodle, hoje tem muito mais opções de ferramentas diferenciadas. Mas trabalhar com os dois é o melhor, né? Vai chegar uma hora em que a gente vai conseguir trabalhar com os dois. Então, eu faço a proposta, a gente faz depois uma live específica sobre as ferramentas, e a gente pode falar de 2 ferramentas em cada uma delas, e a gente aproveita essa colaboração da Vânia para associar com a colaboração da professora Marina na segunda, e a partir daí a gente pode avançar um pouco nisso. Varley, se o pessoal até puder manifestar aí, como a gente sabe que o interesse está bom, a gente pode fazer uma terceira live na semana que vem, se eles julgarem interessante. A gente vai ter na segunda, vai ter na quinta. Quem sabe a gente faz uma na quarta com você falando sobre isso e não fica muito longe. Sim, podemos encaixar já na quarta-feira, a gente encaixa uma live do formulário, sem problema nenhum. Ô, Varley, eu tenho um curso gratuito gravado com tutoriais do passo a passo do formulários, tá? Não, ele já está... O seu canal já está lá na minha lista de referências bibliográficas, já estou indicando lá os seus vídeos, velho. Tá. Então, tem uma playlist lá do formulários no passo a passo, que às vezes a pessoa já sabe alguma parte do formulário, ela pode pular
a videoaula e ir para a parte que ela está, né, que ela precisa ter mais habilidade, né? Sim, sem dúvida. Varley, o pessoal está pedindo lá na sala do campus virtual do Roda de Conversa, depois se você puder pôr lá o material, perguntando se tinha material hoje, alguma coisa, então se você puder já linkar lá. Eu vou disponibilizar lá. Até amanhã eu consigo disponibilizar lá o material junto com o vídeo editado, a gente coloca lá amanhã. Beleza. Saiu, quer fazer uma fala e apresentação das lives da próxima semana? Então, pessoal, para as próximas semanas, a gente fechou agora, né, no último minuto do segundo tempo. Apareceu a tela aí, Varley? Deixa eu ver. Não, saiu. Não apareceu. Não? Não. O que falta eu clicar? Já apresentei. Muda a tela para ela. Porque não apareceu aquela que aparece que você está compartilhando. Estou nela, já cliquei em apresentar agora. Tenta Você tem que selecionar ela lá dentro daquela janela. Você selecionou? Selecionei. De apresentar. Bom, enfim, nas próximas lives, eu posso falar, né? Pode falar. Nós vamos, nas próximas lives, a gente vai ter a professora Marina, do DZO, que vai falar para a gente de como usar a sala virtual para professor e aluno. Então, é uma sequência dessa live, porém, sobre o ponto de vista dela, que já está utilizando, e nem por isso ela deixou de usar o campus virtual. Aí, no dia 23, a gente vai ter a participação da professora Carolina, do Departamento de Nutrição. Todas essas lives, nós teremos agora uma sequência de lives, de roda de conversa, que vai naquela perspectiva da docência compartilhada, da gente compartilhar boas práticas. Então, a professora Carolina vai falar sobre engajar e motivar, atributos de jogos nas práticas educativas. E no dia 28, nós vamos ter a participação do professor Rony, que vai trazer para a gente uma fala sobre estudos autônomos e projetos de caráter interdisciplinar. No dia 30, eu estou preparando para vocês uma roda de conversa justamente sobre como a gente utilizar as ferramentas do campus virtual na perspectiva de interação, de construção colaborativa, para além de um repositório. Então, é isso que a gente tem preparado para vocês, né? A partir de semana que vem, pessoal, vocês podem fazer a inscrição direto no SIG. As rodas já vão estar cadastradas lá. Os certificados das primeiras rodas virtuais já estão disponíveis. E a partir de segunda, para otimizar o nosso trabalho, vocês podem fazer a inscrição direto no SIG até na hora do início da roda de conversa. Tá bom? E aí, Vânia, quer falar a palavra final aí? Eu acho que a gente pode contar com a Vânia numa outra oportunidade, porque ela tem muito conhecimento para compartilhar com a gente aí, né? Sem dúvida. Não, a Vânia vai ser convidada a colaborar com a gente mais vezes. Eu agradeço. Eu queria, então, passar para a Vânia, para você dar um tchau para o pessoal aí. Bom, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E dizer que eu estou à disposição. Eu estou com esse canal lá no YouTube, chama Forma Teacher. Quem quiser acompanhar, né, se inscrever, porque eu vou estar produzindo. A minha ideia agora até é produzir experiências. Porque muita gente já sabe como utiliza a ferramenta, mas a gente dá uma pincelada em como usa a ferramenta e sugere possibilidades de utilização daquela ferramenta. E, então, assim, muito obrigada pela participação. Hoje foi muito por cima mesmo, dentro do Docs. É muito importante aprender a questão de compartilhar, porque é ali que acontece a mágica, né, de compartilhar com o meu aluno, ele vai ver, ele vai editar. Então, isso é essencial. Essa aprendizagem, ela é essencial. Vocês vão precisar realmente se debruçar um pouquinho e estudar como que a ferramenta funciona, a programação dessa ferramenta, a configuração dela, e fazer parte de uma sala de aula enquanto aluno é essencial para a gente aprender a utilizar também enquanto professor. Eu sugiro que vocês organizem uma sala de aula aí no Classroom, participando como alunos, para se estarem na posição de aluno dentro da sala de aula.
né? E aí, aprendendo a fazer essas configurações enquanto professor, você tem aí a visão dos dois lados, isso é muito importante. Muito obrigada e pode contar comigo, tá? Tá bom, Vânia. Muito obrigado, viu? Pessoal, acho que a gente pode caminhar para o encerramento. Eu só vou reforçar mais uma coisa. Eu vou deixar na nossa sala do Roda de Conversa Virtual, lá no campus virtual, deixo todos os links, vou deixar lá o nome, tive professores pedindo aqui para a Vânia deixar o nome do canal dela, mas eu vou deixar tudo no material lá na nossa sala, da Roda de Conversa de hoje. Assim que o vídeo ficar pronto, a edição, a gente faz como a gente tem feito nos outros dias, disponibiliza o vídeo e disponibiliza os materiais. Com materiais da apresentação de hoje, eu disponibilizo a avaliação que eu tinha pensado em mostrar para vocês, posso disponibilizar lá já de uma vez, e disponibilizar um documento com os links do canal da Vânia e uma série de outros materiais que eu acho que podem colaborar para a gente conhecer melhor a plataforma nesse momento. A Sayonara falou da programação, a gente vai continuar fazendo como a gente tem feito. A cada quinta ou sexta-feira, a gente divulga a programação das lives da próxima semana. Então, nessas que a Sayonara falou da próxima semana, 2 relatos de caso, a gente vai incluir uma sobre o formulários na quarta-feira. Agora, as inscrições passam a ser feitas via SIG, como qualquer outro evento de extensão que a gente já está acostumado a fazer inscrição lá no SIG. Tá bom? Aí, na divulgação que vai para a lista de e-mail dos professores, eu vou continuar encaminhando o link da sala do Google Meet que vocês precisam acessar para participar da live com a gente. Tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos. Alexandre, quer deixar uma palavra final também? Só agradecer, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, a participação excelente. Então, até segunda-feira. Até então, gente. Obrigado. Até mais.